Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com os vídeos de Black Clover aqui no canal e dessa vez a gente vai falar um pouco mais sobre o Knight, o vice-capitão completamente misterioso dos touros que acabou de aparecer e se mostrou extremamente poderoso até este momento ainda. Ele guarda muitos segredos porque ele não é o mesmo Knight que Julius Novachronos e também o Capitão Yami conheceram no passado. Houve uma grande mudança em sua vida que o tornou tão poderoso assim e também fez com que ele acabasse alcançando o nível demoníaco, o estágio arcano, a última forma de poder em Black Clover. E hoje eu conto muito com o seu apoio para deixar o likezão, se eu gostei é super importante para este vídeo de hoje. Vamos tentar cumprir a meta de 7.800 likes nesse vídeo, eu sei que a gente consegue. Eu também conto muito com você para se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, como a gente sabe agora em Black Clover acabou de surgir o líder dos touros com muito poder e também quem vai coordenar a missão final. Ele está liderando todos os capitães e também uma força de elite junto a Asta para proteger o garoto Dente Magia e também para vencer um reino inteiro. Reino esse de Spades que por acaso ele já tinha ficado vários e vários anos como um infiltrado de Clover. Isso por sua conta própria, sozinho, sem ninguém o coordenando. Ele executou a missão do seu próprio jeito e como o próprio Nozel disse e ficou impressionado, ele fez algo que um exército de magos não seriam capazes de fazer. Acontece que nesse meio tempo, mais ou menos um pouco do passado de Knight foi revelado pra gente, porque o Jack então se lembrou dele andando ao lado do Capitão Yami, que ele disse que odiava completamente, e isso não aconteceu enquanto eles estavam fundando os touros ou algo assim. Na verdade, Knight também participava do esquadrão dos Servucianos. Ele trabalhava ao lado do Capitão Yami, também possivelmente de William Vengeance, no esquadrão que aparentemente era o antigo mais poderoso de todo o reino de Clover. E por que eu acredito nisso? Basicamente todo o esquadrão dos Servucianos tinham magos de elite. O seu líder é o atual rei mago Julius Novachronos, ele era o seu capitão, e então tínhamos ali, não sabemos em qual cargo especificamente, mas o William Vengeance também foi levado para aquele esquadrão e depois disso se tornou um grande capitão. O Yami também era daquele esquadrão e se tornou um grande capitão, e o Knight também era daquele esquadrão. Ele não se tornou exatamente o capitão, mas isso já deve fazer dele alguém do mesmo nível. Afinal, ele deixou o esquadrão na mesma época que o Yami e também o William se tornaram capitães. Foram criados esquadrões para eles, e o próprio Knight também se tornou um vice-capitão. Acontece que ele neste momento já devia ter um poder muito semelhante ao de um capitão, mas agora ele demonstrou que ele está no nível superior ao que os capitães possuem atualmente. Ele surpreendeu todo mundo com o seu poder e ele parou os capitães. Não significa exatamente que ele venceria todos os capitães de uma só vez, mas ele tinha um grande poder, um poder inato que ele conquistou recentemente. Como a gente viu, o rei mago Julius Novachronos, e a gente já teorizava sobre isso, ficou extremamente surpreso quando conheceu os poderes do Knight. Ele não imaginava que aquele que trabalhou ao seu lado no seu esquadrão era tão poderoso assim e possuía um poder demoníaco. O próprio Jack também achou aquilo muito estranho e se perguntou sobre a magia de Knight. Ele disse que no passado ele tinha uma outra magia, mas o que mais assustou neste ponto foi a resposta de Knight, dizendo que aquele já não existia mais. E ele neste ponto, como eu já disse, houve uma divergência nas traduções entre espanhol e inglês, e basicamente em uma delas ele dizia que aquela pessoa já não existia mais, como se o Knight do passado já não existisse mais, como se ele fosse uma pessoa completamente diferente, e a gente mesmo viu, de acordo com aquele flashback, que ele estava muito diferente neste ponto sim. O Knight ele se mantém sorridente, mas os seus sorrisos agora são por motivos diferentes, ele está completamente irônico em relação a isso. Enquanto no passado ele só demonstrava uma pura bondade e felicidade, não só isso, também parecia admirar muito o Capitão Yami, o atual líder dos touros. Knight então parecia ser bem próximo a ele, possivelmente os dois eram uma dupla para as missões do esquadrão. E depois disso, como a gente sabe, o Capitão Yami, quando montou os touros, quis levar ele pro seu esquadrão para se tornar o vice-capitão. O Knight disse que ele o obrigou a fazer isso, e bem, que ele odiava muito o Capitão Yami e depois disso ele já saiu dos touros. Então pode ser neste período que a ligação de Knight com os demônios começou a nascer. Afinal, ele mesmo disse que nunca foi pro QG dos touros, o QG que o Yami escolheu para ser do esquadrão, e ele disse que fez isso porque não gostava muito do Yami. Por este motivo pode não ser o real motivo para ele nunca ter ido pro QG dos touros. Pode ter acontecido algo a Knight neste meio tempo que mudou completamente o caminho que ele iria seguir. Algo que fez com que ele nem mesmo fosse pro QG dos touros, que ele fosse diretamente para um outro lugar. E depois disso, o levou também pro reino de Spades, onde ele conseguiu um poder demoníaco. Vamos lá. Muita gente teorizou que ele poderia ser algum familiar do Asta, um parente do Asta, ou alguém que tinha uma ligação com o garoto Dente Magia. Bem, o mangá não fez indicações para isso até este momento, mas mostrou que aquele cara tinha um grande laço com o reino de Clover no passado, que já não tá mais acontecendo atualmente. E a gente não fica apenas nisso, não ficamos apenas neste acontecimento em específico. Muita gente tá acreditando também que Knight pode ser um vilão disfarçado, um anti-herói. Alguém que atacou a tríade neste ponto para apenas enganar o reino de Clover e ele é um traidor.
Ele pode ser um traidor talvez no futuro, mas não está lutando ao lado da Tríade de jeito nenhum, porque ele tá ajudando sim o reino de Clover fornecendo informações, e se ele fosse alguém de Spade, ele simplesmente poderia esconder todas as informações porque Spade aparentemente já venceu. Se qualquer um fosse para aquele reino imediatamente, da sua própria maneira, sem entender absolutamente nada que estava acontecendo ali, nem mesmo sobre Qliphort ou o poder real dos inimigos, todo mundo seria derrotado instantaneamente pela Tríade e também seus discípulos. Eles não tinham chance nenhuma de vencer, até porque eles não sabiam, aparentemente não sabiam até agora, só o Knight sabe, como parar a árvore de Qliphort. Então neste ponto a gente tem certeza absoluta, ele é inimigo sim da Tríade. Acontece que eu acho que ele não é inimigo pelo mesmo motivo de Julius Novachronos e dos outros capitães, não. Na verdade eu acredito que ele tem a sua própria motivação para ser inimigo da Tríade. Algo pode ter acontecido a ele no passado, algo relacionado à sua família. Ele pode ter perdido alguém importante para os poderes desses adversários, para a Tríade. Eles podem ter destruído um local precioso para ele, ou simplesmente machucado alguém com que ele se importasse. Alguém que ele não pôde salvar naquela época por algum motivo. Talvez ele não foi forte o suficiente para derrotar a Tríade naquele momento e por este motivo ele se sentiu mal a ponto de mudar. Afinal, a partir de um certo momento ele passou a odiar o Capitão Yami, talvez porque sentiu que não teve ajuda neste ponto, e ele passou a odiar a si mesmo também. A gente viu a expressão de raiva que ele mostrou quando Jack falou sobre a sua magia do passado, sobre o poder que ele tinha antes. Pode ser então que Knight não gosta da pessoa que ele era no passado, que ele não teve poder o suficiente para proteger alguém e por este motivo ele tentou apagar completamente o seu antigo eu, mudando sua magia, agora sendo uma magia arcana, uma magia demoníaca e também mudando completamente a sua personalidade. Isso explicaria muito da forma como ele está agindo agora, que ele aparentemente não demonstra estar se importando com o reino e sim apenas com seus próprios motivos. Ele odeia a Tríade sim, a gente tem total certeza disso, mas ele não mostra os verdadeiros motivos para ele odiar a Tríade. E quando ele estava falando que a Tríade machucava as pessoas sem pensar duas vezes por seus próprios motivos, ele poderia estar falando sim de algo pessoal, afinal aquilo que ele sentia, aquela ira era realmente pessoal. Mas ela pode ter nascido em duas ocasiões específicas. A Tríade fez algum mal, atacou alguém importante para ele, fez ele perder uma pessoa preciosa, ou talvez várias pessoas, ou simplesmente ele ficou com muita raiva durante essa sua missão como infiltrado no reino de Spades, onde ele basicamente ficou presenciando tudo que a Tríade fez, todo o mal que a Tríade fazia para as pessoas que viviam ali, todo o desespero trazido por aquelas pessoas. Mesmo assim a gente não sabe de onde ele tirou um poder demoníaco. E a primeira possibilidade para mim parece mais real, porque com ele sentindo que precisava proteger alguém, com ele sentindo que precisava pessoalmente destruir toda a Tríade, ele iria atrás de mais poder e então iria atrás de substituir a sua magia. E neste ponto, já sendo adversário da Tríade, ele acabaria se encontrando com os poderes demoníacos e descobrindo esta possibilidade. Porque vamos lá, se alguém da Tríade no passado fez um mal para ele que os tornou inimigos pessoais, ele então acabaria indo atrás deles, como a gente sabe que ele fez, se tornando basicamente um espião pro reino de Spades. Ele então foi para aquele reino pessoalmente, para ficar mais próximo dos seus inimigos e entender os poderes deles até que ele possa vencer, pois ele mesmo disse que conhecia suas próprias limitações e que não era capaz de fazer aquilo sozinho. Mas não fica apenas por aí, o Knight se sentia fraco com sua própria magia, aparentemente, e por este motivo, conhecendo os inimigos e estudando um pouco mais sobre eles, ele aparentemente descobriu como fazer um contrato demoníaco, como receber o poder de um demônio e como se tornar alguém mais poderoso ainda do que ele já era, porque como a gente sabe desde o início, aparentemente ele já era nível de capitão e agora ele novamente tá nesse nível, mas com um poder totalmente diferente, que passava muito dos seus antigos poderes. E neste ponto, ele fez um contrato demoníaco por conta própria para conseguir os seus próprios poderes e basicamente criou um grande laço com o seu próprio demônio. O Gimodeiro que a gente viu vencendo Asta e depois disso parando os capitães que estavam prestes a atacar o Knight novamente. Então a partir daí ele estaria seguindo a sua própria jornada, os seus próprios motivos para se fortalecer e com tudo isso ganhando poder o suficiente para completar a sua vingança contra a Tríade. Porque ele demonstrou ter razões pessoais para querer vencer aqueles inimigos e quando ele dizia que a Tríade não ligava para quem estivesse no caminho desde que cumprisse os seus objetivos, ele parecia muito estar falando sobre algo que aconteceu com ele. Mas comenta aí embaixo qual você acredita que é a verdadeira história de Knight. De onde surgiram os seus poderes? Qual sua ligação com a Tríade? Ele é realmente um inimigo? Eu posso adiantar pra vocês que existe sim a possibilidade dele ser um vilão, mas por motivos diferentes, e eu posso trazer num outro vídeo explicando pra vocês como Knight, vice-capitão dos touros, poderia ser um grande inimigo. É só vocês comentarem se vocês quiserem este vídeo. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!